Resident Evil 2 nos deu duas campanhas jogáveis com pequenas diferenças. Resident Evil 3, bem, nos deu quase uma campanha completa. E vocês já sabem exatamente como eu me sinto sobre isso. Mas, com Resident Evil 4 Remake, a Capcom resolveu fazer algo um pouquinho diferente. Ela lançou o jogo completo e depois teve a audácia de entregar uma DLC inteira com uma campanha nova, estrelando uma das personagens mais queridas da franquia. E hoje vamos falar exatamente sobre isso. Estou me referindo a... Eu me chamo Zombiá, seja muito bem-vindo ao Cafezito Ácido e no vídeo de hoje teremos uma DLC sendo analisada. E sinceramente, eu decidi fazer esse vídeo separado porque essa é uma experiência que merecia um espaço só dela. Então, já vai pegando sua canequinha de café, se senta aqui no meu sofazinho, porque hoje vamos para mais uma review. E para entender por que Separate Ways funciona tão bem, primeiro precisamos olhar para o histórico da Capcom com campanhas extras. Lá no Resident Evil 1 clássico já existiam duas campanhas, uma com a Jill e outra com o Chris, mas as diferenças eram pequenas. O Chris basicamente só sofria mais. No Resident Evil 2 clássico, a coisa começou a evoluir. Leon e Claire tinham perspectivas diferentes dos mesmos acontecimentos, o que fazia sentido dentro daquele mundo. E no Resident Evil 3 clássico ainda tínhamos múltiplos finais e escolhas ao longo da campanha. Só que quando chegaram os remakes, a Capcom ainda parecia estar tentando reencontrar esse equilíbrio. Resident Evil 2 Remake tinham duas campanhas que, apesar de boas, eram muito parecidas entre si. E Resident Evil 3 Remake foi tão cortado que parecia que alguém esqueceu metade do jogo no forno. Então, existia um medo real de que Separate Ways fosse cair no mesmo problema. Só que dessa vez, a Capcom acertou. E acertou muito. Porque isso aqui não parece só um conteúdo extra jogado de qualquer jeito. Separate Ways é praticamente uma campanha paralela completa, mostrando os acontecimentos de Resident Evil 4 Remake pela perspectiva da Ada Wong. E o mais interessante é justamente como essa estrutura funciona. No Resident Evil 2 Remake, as campanhas acabavam parecendo versões alternativas da mesma jornada. Aqui, não. Leon e Ada compartilham o mesmo mundo, os mesmos acontecimentos e os mesmos eventos centrais, mas vivem histórias completamente diferentes. Em vários momentos eles se cruzam sem nem perceber o impacto que tem um no outro. Enquanto Leon está focado em salvar a Ashley e sobreviver ao caos, Ada opera nas sombras, manipulando situações e executando seus próprios objetivos. E isso deixa tudo muito mais interessante, porque cada momento do jogo base que reaparece aqui ganha um significado novo. Você começa a perceber que muita coisa estava acontecendo paralelamente o tempo inteiro, sem que o Leon tivesse a menor ideia. E honestamente, esse é o tipo de DLC mais difícil de fazer, porque ela não só funciona sozinha, ela melhora retroativamente o jogo principal. Só que nem tudo aqui é perfeito. Separate Ways tem um problema de power scape. A Ada Wong simplesmente parece absurda o tempo inteiro. O jogo faz questão de mostrar ela como uma máquina imparável, sempre no controle da situação, sempre um passo à frente de tudo e todos. E talvez essa tenha sido justamente a intenção da Capcom: criar uma campanha onde você se sente extremamente competente. Pessoalmente, não me incomodou muito, mas consigo entender quem sente falta daquela sensação constante de desespero que o Leon transmite no jogo base. Em vários momentos da campanha principal, você sente que está sobrevivendo por pouco. Com a Ada, parece que o jogo inteiro está sobrevivendo a ela. E claro, a tinta amarela voltou. Tudo que pode ser quebrado, escalado ou interagido continua marcado igual um cone de trânsito fluorescente perdido no meio da Espanha infectada. E sinceramente, minha opinião continua exatamente a mesma. Ela quebra a imersão? Sim. Ela ajuda absurdamente na navegação? Também. É uma solução extremamente artificial, mas funcional. E dessa vez eu passo o pano de novo. Já falei, sou clubista assumido. Mas agora vamos falar de um ponto onde essa DLC realmente brilha: a história.
Porque o jogo base de Resident Evil 4 Remake já funciona muito bem narrativamente, só que ele deixa várias lacunas, pequenas decisões, sumiços de personagens e acontecimentos que claramente pediam mais contexto. E é exatamente aí que Separate Ways entra. A DLC pega esses espaços vazios e começa a preencher tudo de forma extremamente satisfatória. Certos momentos que pareciam aleatórios no jogo base finalmente fazem sentido, quando vistos pela perspectiva da Ada. E isso enriquece muito a experiência geral. Além disso, a própria Ada Wong ganha muito mais profundidade aqui. O jogo base não tinha tempo suficiente para trabalhar a personagem com calma, então essa campanha acaba funcionando quase como uma expansão da personalidade dela. E honestamente, funciona muito bem. Só que aí aparece talvez o maior problema da DLC inteira. Ela acaba rápido demais. São cerca de 4 horas de conteúdo, e dentro dessas 4 horas, boa parte da experiência é composta por cutscenes. É quase um equilíbrio estranho entre filme e gameplay. Você sente claramente que tinha muita coisa para contar, mas pouco tempo para desenvolver tudo. E isso pesa, principalmente quando olhamos para o preço. R$ 57. E sinceramente, foi aqui que eu senti o golpe. Porque o conteúdo é bom, muito bom inclusive, mas ele acaba rápido demais. Mesmo sem rushar a campanha, dá pra terminar tudo em uma tarde tranquilamente. E quando os créditos sobem, fica aquela sensação estranha de já acabou? É aquele tipo de DLC que deixa um gosto agridoce. Você sai satisfeito com a qualidade, mas não com a quantidade. No fim das contas, Separate Ways é exatamente isso. Uma DLC que acerta muito aonde importa, mas tropeça justamente no ponto que mais dói no bolso. A história é excelente, a campanha complementa perfeitamente o jogo base, os personagens são muito mais aprofundados e a perspectiva da Ada transforma vários momentos conhecidos em algo completamente novo. Mas, ao mesmo tempo, R$ 57 por 4 horas de conteúdo é complicado de defender, principalmente quando boa parte dessas horas é composta por cutscenes. O conteúdo é bom, muito bom, mas rápido demais, e isso acaba deixando a sensação de que essa DLC poderia ter sido algo ainda maior, porque potencial ela claramente tinha. Por tudo isso que Separate Ways leva a medalha de prata. Separate Ways é daquelas DLCs que te deixam com sentimentos misturados. Ela melhora o jogo base, responde perguntas importantes e entrega uma campanha genuinamente interessante do começo ao fim, mas também cobra caro por uma experiência extremamente curta. Vale jogar? Sem dúvidas. Vale o preço? Aí depende muito do quanto você gosta de Resident Evil 4 Remake. E olha, eu gosto bastante. Então, talvez eu nem seja a pessoa mais confiável para te responder isso. E bom pessoal, o vídeo chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais curto, que eu queria trazer realmente falar um pouquinho sobre essa DLC, né, queria dedicar esse espaço para ela, porque realmente eu gostei de jogar ela, então eu queria falar para vocês a respeito. Bom, dê um like no canal, compartilhe esse vídeo, comenta aí embaixo, dá uma passadinha aí, cara, tem uma playlist completa, cheia de várias reviews aí que eu já fiz no canal, beleza? Se possível, também passa no Cafezito Rivals, onde eu faço lives quase que diariamente, no Cafezito Nerd, onde saem 2 vídeos diariamente, e também no Cafezito Cast, onde saem episódios novos toda semana. Beleza? Gurizada, do mais é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, se cuidem, big beijo e tchau, tchau. Se cuidem com Deus, tá? Tchau!